As duas posições que discutiremos neste vídeo são apresentadas com os prefixos pedo e credo. Pedo é a palavra grega para criança e credo é o latim para dizer eu acredito. Assim, paido ou pedo-batismo se refere ao batismo de bebês e crianças pequenas, e credo-batismo se refere à prática de adiar o batismo até que a pessoa a ser batizada seja capaz de fazer uma profissão de fé confiável por conta própria. A razão pela qual temos alguns de nossos debates no mundo reformado hoje é que nosso conhecimento dos primeiros séculos da igreja cristã é um tanto limitado. Há algumas coisas que sabemos muito bem e há outras sobre as quais gostaríamos de saber muito mais. Quando chegamos aos debates em si, devemos sempre lembrar que eles só podem ser resolvidos por meio de apelos à Escritura. Como diz a Confissão de Westminster, a Escritura é o juiz supremo pelo qual todas as controvérsias religiosas têm de ser determinadas. Esta é uma controvérsia de religião e por isso precisa ser resolvida por meio de apelo à palavra. Se não pudermos resolver uma controvérsia doutrinária por meio de um apelo ao ensino claro da Escritura, então é claro que não deveríamos estar realmente envolvidos nessa controvérsia em primeiro lugar. Agora, Deus formou o mundo de uma maneira específica. E como resultado, isso cria dilemas e enigmas particulares para nós, que devemos procurar resolver vasculhando as Escrituras. Também precisamos garantir que estamos raciocinando a partir das Escrituras, fazendo isso, como diz a Confissão de Westminster, por boa e necessária consequência. A questão não é o que a palavra nos permite acreditar, mas sim o que a palavra exige que acreditemos. Será que a Bíblia nos instrui claramente a incluir nossos filhos no batismo? Acreditamos que a resposta a essa pergunta é sim. Mas ao virmos vasculhar as Escrituras, temos que saber exatamente o que estamos procurando. A primeira coisa a procurar seria uma passagem que simplesmente resolvesse o assunto. E o apóstolo Paulo tomou o bebê Demétrio em seus braços e o batizou com água. Isso nos forneceria um exemplo explícito de batismo infantil, mas não existe. Seria resolvido de outra forma se tivéssemos uma passagem com um pai apresentando uma criança para o batismo apenas para um apóstolo dizer não, claro que não, ele é apenas um bebê. Passagens que poderiam ter incluído um bebê ou criança sendo batizado foram às vezes apeladas, mas os credo-batistas geralmente acham isso não convincente. E por boas razões. O carcereiro filipense foi batizado e toda a sua casa foi batizada com ele. Mas isso não resolve nada a menos que soubéssemos que havia um bebê lá dentro. Então o assunto não pode ser resolvido nem para um lado, nem para o outro, sem um texto explícito. E é verdade que não temos um exemplo indubitável e inexpugnável de batismo infantil no Novo Testamento. Mas também não temos exemplos do tipo de coisa que aconteceu comigo, crescendo como eu cresci em uma igreja batista. Eu fui para a frente da igreja e fiz minha profissão de fé quando eu tinha 8 anos. Fui batizado aos 11 em outra igreja. Nada desse tipo aconteceu no Novo Testamento. Um comentário de lado. Muitos de vocês sabem que os vídeos nesse seriado têm roteiro de Douglas Wilson e Toby Sumpter. O roteiro deste vídeo é do pastor Douglas Wilson, mas eu coloquei a minha experiência de conversão e batismo neste roteiro. Agora, alguém pode ter uma objeção e dizer que é apenas isso que vemos no Novo Testamento. Profissão de fé e depois um batismo. Sim, mas não há exemplo de uma criança de uma casa cristã sendo batizada, especialmente quando ela tinha sido cristã por anos. Agora, os argumentos a partir do silêncio podem ser complicados. Mas uma das razões pelas quais podemos chamá-los de complicados é que há momentos em que eles são inescapáveis. Todo o argumento depende de suposições fundamentais, e a questão de batizar bebês se enquadra nessa categoria. Pedo-batistas e credo-batistas não diferem apenas quanto a se esta criança em particular deve ser batizada. É aí que a diferença aparece, e às vezes de forma chocante.
Mas a diferença real em suas suposições tem a ver com a relação do Antigo Testamento com o Novo Testamento. O credo batista tende a acreditar que o Antigo Testamento não se aplica a nós hoje, a menos que o Novo Testamento diz que o faz. O credo batista tende a acreditar que o Antigo Testamento se aplica a nós, a menos que o Novo Testamento diga que não. Você vê como essa suposição de fundo o levaria a uma conclusão particular sobre se bebês devem ser batizados? Mesmo que você não veja, verá em um minuto. Digamos que você saiba de algum infiel na faculdade, vivendo como diabo. Ele foi batizado como bebê muitos anos antes, mas isso foi um ritual que ele não se lembra. Nunca foi ensinado em termos disso e, consequentemente, não atribui significado a ele. Agora, vamos supor que um dia ele seja radical e maravilhosamente convertido. O Senhor se apodera dele e transforma completamente sua vida. Ele começa a ir à igreja e os estudos bíblicos. E uma das perguntas que surgem em sua mente é a questão de se ele precisa ser batizado. Ele abre sua Bíblia, muito nova, e procura cada uso da palavra batismo ou batizar no Novo Testamento. Em todos os casos, ele vê que o batismo segue a conversão. Ele, portanto, conclui que também deve seguir a conversão em seu caso, e assim pede para ser batizado. O que poderia ser mais simples? Não temos objeção alguma a que ele estude a Bíblia para responder a essa pergunta. Essa parte estava exatamente certa. Na verdade, nosso desejo é que ele tivesse estudado um pouco mais e que tivesse procurado mais palavras, além das que eram apenas um variante de batismo ou batizar. Achamos que ele deveria ter procurado pacto, oliveira, circuncisão, Israel, promessas e filhos, juntamente com algumas outras. Por exemplo, enquanto os credo-batistas veem a nova aliança como composta apenas por aqueles que são verdadeiramente regenerados, o Novo Testamento diz que a nova aliança é como uma oliveira, com ramos que podem ser podados e dar frutos ou serem cortados. Isso em Romanos 11, ou João 15. O cara que foi batizado como bebê e que veio à fé muito mais tarde na vida era um verdadeiro ramo na árvore da aliança. Mas ele não tinha nenhum fruto até que foi convertido a Cristo. A nova aliança é realmente melhor, mais eficaz e mais expansiva. Jeremias 31. Mas assim como todo o antigo Israel foi batizado e comeu alimento espiritual, mas falhou em permanecer em Cristo, assim também o novo Israel, que é batizado e come a ceia do Senhor, deve permanecer em Cristo para dar fruto. 1 Coríntios 10. Isso significa que a árvore da aliança não é a árvore da eleição decretal. A eleição não pode ser alterada ou perdida, mas a posição na igreja visível certamente pode. Assim, o credo batista aponta que as crianças foram explicitamente incluídas na aliança desde os tempos de Abraão. Este é o meu concerto, que guardareis entre mim e vós e a tua semente depois de ti, que todo macho será circuncidado, e circuncidareis a carne do vosso prepúcio. Isto será por sinal do concerto entre mim e vós. Gênesis 17, 10 e 11. Não só isso, mas também somos ensinados que a igreja cristã é uma continuação dessa mesma aliança com Abraão. Não há judeu nem grego, não há servo nem livre, não há macho nem fêmea, porque todos vós sois um em Cristo. E se sois de Cristo, então sois descendência de Abraão e herdeiros conforme a promessa. Gálatas 3, 28 e 29. É aqui que esse conjunto de suposições de fundo mencionado anteriormente dita uma separação de caminhos. O credo batista diz que os filhos da aliança foram incluídos na aliança por 1800 anos e que não precisaríamos de alguma instrução clara no Novo Testamento antes de removê-los. O credo batista assume que os filhos dos crentes estão atualmente em algum lugar neutro e que precisamos de um argumento para trazê-los para dentro. O credo batista diz que eles já estão dentro. O credo batista diz que eles já estão dentro e que precisaríamos de um argumento para expulsá-los.
E além disso, o Pedro Batista argumenta, se a maior controvérsia na era do Novo Testamento foi sobre a inclusão de gentios incircuncisos, como teria sido a comoção se os termos da nova aliança exigissem a exclusão de crianças judias circuncisas anteriormente incluídas? E se a natureza da nova aliança realmente exigisse a exclusão desses membros anteriores, não é estranho que isso tenha sido realizado no Novo Testamento sem nenhuma controvérsia? Nenhum pio de ninguém? Realmente, sabemos que aquela Judéia continha igrejas cristãs que também eram sinagogas, Tiago 2:2 e 5:14. Um menino nascido nessa comunidade em 30 depois de Cristo teria sido membro dessa sinagoga, porque seu irmão mais novo seria excluído dela em 40 depois de Cristo, só porque o Messias havia vindo e realizado seu trabalho. A assembleia local da qual o irmão mais velho era membro era tanto uma sinagoga quanto uma igreja. Sabemos que há algum nível de continuidade entre a circuncisão e o batismo, porque Paulo diz isso, no qual também estáis circuncidados com a circuncisão não feita por mão no despojo do corpo da carne, a circuncisão de Cristo. Sepultados com ele no batismo, nele também ressuscitastes pela fé no poder de Deus, que o ressuscitou dos mortos. Colossenses 2, 11 e 12. Podemos ver que a circuncisão física corresponde à circuncisão espiritual, a circuncisão feita sem mãos, como em Deuteronômio 10, 16 e Jeremias 4, 4. Este é o lado esquerdo de um quadrado. Também sabemos que o batismo físico corresponde ao batismo espiritual. Atos 10, 47. Vemos então, nesta passagem de Colossenses, que o batismo espiritual corresponde à circuncisão espiritual, a circuncisão realizada sem mãos. Como é realizada a circuncisão de Cristo? É realizada, diz Paulo, quando somos sepultados com ele no batismo. Isso fecha o topo do nosso quadrado. O que nos impede de traçar uma linha entre a circuncisão física e o batismo físico agora? Vá em frente. Você sabe o que quer. Então, a próxima coisa que devemos procurar é uma base nas Escrituras para argumentar a partir do status para o sacramento. Aqui está um exemplo do que estou falando. Na Escritura, não temos autorização explícita para permitir que as mulheres participem da ceia do Senhor. Ninguém está discutindo isso. Mas como responderíamos a elas se estivessem? Não há exemplo em nenhum lugar no Novo Testamento que mostre mulheres recebendo o pão e o vinho. Mas podemos e devemos raciocinar a partir do status das mulheres na nova aliança para seu direito ao sacramento, mesmo que não seja expressamente mencionado em nenhum lugar. Apontaríamos para o fato de que homens e mulheres foram batizados, Atos 8:12, e que Paulo nos ensinou que em Cristo não há nem homem nem mulher, Gálatas 3:28. Em suma, argumentaríamos a partir do status das mulheres em Cristo para o sacramento. Admitam elas, então. E todos estão felizes com essa forma de raciocinar, desde que estejamos falando sobre mulheres e não sobre bebês. De outra forma, dado o status que indiscutivelmente têm, por que elas seriam negadas o sacramento que apontava para esse status? Na verdade, se você tentasse seriamente negar às mulheres o acesso à ceia do Senhor, não seria isso interpretado justamente como sendo equivalente a negar que elas realmente têm esse status em Cristo? E é por isso que os pedobatistas argumentam exatamente da mesma maneira em relação às nossas crianças. Ao abrirmos nossas Bíblias para resolver essa questão, não estamos procurando o texto de prova em que Paulo batiza o pequeno bebê Demétrio. Sabemos e reconhecemos alegremente que tal texto não vai ser encontrado. Não estamos procurando textos que reúnem crianças pequenas e água, mas sim textos que nos ensinam qual pode ser o status ou posição de nossas crianças de acordo com a Escritura. Em sumo, como chamamos nossos filhos? Que relacionamento eles têm com Cristo? Eles estão em aliança com Cristo? Então, por favor, note.
Ao apelar para várias passagens aqui em 1 minuto, não estamos afirmando que há alguma água batismal nessas passagens. A questão é se podemos encontrar nossos filhos lá e como a Escritura fala sobre eles. O argumento não é mostrar um certo tipo de pessoa recebendo o sacramento, e assim fazer o nosso caso, mas sim mostrar que um certo tipo de pessoa tem um status particular e como pessoas com esse status devem certamente ser bem-vindas ao sacramento. E traziam-lhe também crianças, para que ele as tocasse. E os discípulos, vendo isso, repreendiam-nos. Mas Jesus, chamando-as para si, disse: Deixai vir a mim os pequeninos e não os impeçais, porque dos tais é o reino de Deus. Em verdade vos digo que qualquer que não receber o reino de Deus como uma criança, não entrará nele. Lucas 18, 15 a 17. Assim, trazem as crianças a Cristo, e Jesus as descreve como vindo a ele. E como se para nos impedir de dizer que isso era apenas uma figura de linguagem, ele declara seu status muito fortemente. De tais é o reino. E como conseguimos transformar sua próxima declaração de que nós adultos devemos nos tornar mais como crianças em um requisito de que as crianças devem se tornar mais como nós? É algo que tenho dificuldade em entender. Em 1 Coríntios, Paulo aborda a questão dos casamentos mistos. É pecado um cônjuge cristão ter relações sexuais com seu parceiro? A resposta de Paulo é que não é um pecado. Mas qual seria então o status das crianças? Esta é uma pergunta muito prática. E Paulo diz que as crianças de pelo menos um pai cristão devem ser consideradas santas. Porque o marido descrente é santificado pela mulher, e a mulher descrente é santificada pelo marido. De outra sorte, os vossos filhos seriam imundos, mas agora são santos. 1 Coríntios 7,14. Assim, Paulo ensina que uma criança de pelo menos um pai cristão é santa. A palavra grega é hagia, e é bastante impressionante que ao longo do Novo Testamento, esse adjetivo, sempre que aplicado a pessoas, é esmagadoramente traduzido como santos. Por que chamamos as crianças da aliança de santos? Bem, porque a Bíblia faz isso. E os santos não deveriam ser batizados? Os argumentos que esbocei aqui são representativos do ensino dos reformadores magisteriais. Embora não tenhamos tempo para entrar nisso neste vídeo, deve-se pelo menos mencionar que temos uma posição minoritária sobre os sacramentos no que diz respeito às crianças e à ceia do Senhor. Como há 2 sacramentos no Novo Testamento, também devemos mencionar a questão do pé da comunhão. Como há 2 sacramentos no Novo Testamento, também devemos mencionar a questão da pé da comunhão. Isso pode ser um pouco confuso, porque muitos pedobatistas praticam a credo-comunhão. Nossa abordagem aqui na Christ Church é aplicar a lógica deste último argumento, o argumento do status para o sacramento, aos destinatários apropriados da ceia do Senhor. Porque os batizamos, consideramos que eles são parte do corpo, parte do único pão. 1 Coríntios 10, 17. E acreditamos que todos que são pão devem receber pão. Pergunta número 1. De onde vêm os nomes das 2 posições discutidas aqui? A posição pé do batista se refere à prática de batizar bebês e crianças. Isso vem da palavra grega para criança. O credo batista adia o batismo até que a pessoa a ser batizada seja capaz de fazer uma profissão de fé crível por si mesma. Isso está relacionado à palavra latina para eu acredito, que é credo. Pergunta número 2. Como devem ser resolvidas as controvérsias religiosas como esta? A Confissão de Westminster diz corretamente que as controvérsias de religião devem ser resolvidas por meio de um apelo à Escritura. Pergunta número 3. Há algum exemplo de batismo infantil no Novo Testamento? Há alguma rejeição aberta de batismos infantis? A resposta a ambas as perguntas é não. Pergunta número 4. Qual é uma diferença comum entre pedobatistas e credobatistas sobre o Antigo e o Novo Testamento? Os credobatistas tendem a dizer
que o Antigo Testamento não se aplica a nós hoje, a menos que o Novo Testamento diga que o faz. Os pedobatistas tendem a dizer que o Antigo Testamento se aplica a nós, a menos que o Novo Testamento diga que não. Pergunta de número 5. Em um apelo à Escritura, para que os credobatistas querem apelar? E quanto aos pedobatistas? Os credobatistas querem resolver o debate por meio de uma discussão de todos os textos que falam sobre batismo. Os pedobatistas querem resolver o debate por meio de uma discussão dos textos que falam sobre pactos, promessas, oliveiras, crianças e assim por diante. Pergunta número 6. A igreja cristã faz parte da aliança que Deus fez com Abraão? Sim. Em Gênesis 17, 10 e 11, Deus diz a Abraão que a aliança está sendo feita com ele e com sua semente para sempre. E em Gálatas 3, 28 e 29, nos é dito que os crentes em Cristo são semente de Abraão. Pergunta número 7. Como funciona o argumento do silêncio do pedobatista? Ele argumenta assim: as crianças foram incluídas na aliança feita com Abraão e foram incluídas por 1018 anos, até o tempo de Cristo. Se a igreja cristã é uma continuação da aliança abraâmica, não precisaríamos de um argumento para excluir as crianças. E não seguiria que não precisaríamos de um argumento para incluí-las? Pergunta número 8. Como eram chamadas as assembleias crentes na Judéia do primeiro século e por que isso é relevante? Eram chamadas de sinagogas e igrejas. Isso é relevante porque você não quer que irmãos nascidos com 10 anos de diferença, entre 30 depois de Cristo e 40 depois de Cristo, tenham um relacionamento diferente com sua igreja local. Pergunta número 9. Há uma relação comparável entre a circuncisão física e o batismo físico? Sim. Olhando para Colossenses 2, 11 e 12, há. Se há uma ligação entre a circuncisão física e a circuncisão espiritual, e uma entre o batismo físico e o batismo espiritual, e se há uma ligação entre a circuncisão espiritual e o batismo espiritual, então por que não podemos completar o quadrado? Pergunta número 10. Qual é o exemplo indiscutível de um argumento status para sacramento? Não temos exemplos escriturísticos das mulheres recebendo a ceia do Senhor, mas conhecemos o status das mulheres crentes, que é em Cristo. Então, por que não podemos raciocinar para que esse status seja elegível para o sacramento? Pergunta número 11. O que Jesus disse sobre o status espiritual das crianças que foram trazidas a ele? Ele disse que de tais era o reino de Deus. Seu status era o de serem exemplos para considerarmos, não o contrário. Então, por que negar o sacramento que aponta para esse status? Pergunta número 12. Qual é o nome bíblico para uma criança de pelo menos um pai crente? O nome bíblico para tal criança é santo.